Aqui então vamos para New Yorker, haviam já, quando o Steinberg estreou, já haviam trabalhos como o do Otto Soglow, que são bastante sintéticos também, né? Criador do Reizinho, do Thurber, que era um escritor e passou a desenhar as ideias dele, e era um desenho aí bastante em forma de garatuja mesmo, né? E o William Stagg, que passou a ser um dos amigos cartunistas do Steinberg. O Stagg também, assim como o Steinberg, na New Yorker tinha esse status do cartunista que pode ter um trabalho mais intelectual, não necessariamente tão engraçado, né? Então, o Stagg também tinha essa condição especial na revista. Agora, o engraçado é que para a revista ele tinha um outro estilo, que não é esse aqui exatamente que a gente está vendo. Era um desenho, o enfoque dele, né, era o dia a dia das classes mais pobres, né, mas com um tom leve, assim, havia uma certa leveza conferida naqueles anos de depressão, né, do New Deal também. E o interessante então é ver que à medida que ele fazia esses trabalhos para New York, ele de fato foi um dos grandes artistas da revista, né? Junto com Charles Addams, com Peter Arno. Enquanto ele fazia esse trabalho que não mudava muito para a revista, ele passou a desenvolver essas experimentações mais autorais, né? Então aqui é um livrinho que chama About People, é de 1939. Se a gente parar para pensar, 3 anos depois que Steinberg começou a trabalhar na Bertoldo, né? Steinberg, nesse ano, ainda estava lá na Itália. E o Stagg, então, também muito cedo, estava aí mostrando serviço e fazendo as experimentações dele, né? E esse livro é interessante porque ele começou, então, para cada página, né, cada desenho, era uma representação de um estado de espírito, né? Então ali homem afável, só que ele resolvia isso de um modo inusitado e que foi caindo em abstrações, né? Então ele foi criando formas assim abstratas para estados de espírito. E os desenhos também começaram a se mostrar bastante sintéticos, assim. Então isso daqui é tudo desenho de um mesmo livro, né? Aqui no caso ainda um pouco mais com sombreamento e tal, né? Com um detalhamento, e descamba para esse tipo de solução, né? Também desenhos sintéticos a traço, como aqui também. Eu também escrevi um artigo para a coluna da CIB sobre esse livro aí. Aí eu me aprofundo, quem quiser saber mais, pode. E aí o trabalho do Stagg, ele foi fazendo vários livros como esse, né, com experimentações, muito atento ao psicológico, né, aos estados de espírito e tal. E o desenho dele também foi mudando, não na New Yorker, né? Na New Yorker ele mantinha aquele padrão, um desenho um pouco mais conservador, assim, com volumetria e tal, mas nesses livros não. Então, em muitos casos a gente vê soluções como essa, com um traço já com um traço mais rabiscado e tal, né? Esse livro aqui é de 1950. Bom, e o Steinberg tinha os amigos dele, né? E é interessante ver também como alguns deles desenhavam, né? Parecia até que havia uma afinidade aí no traço, né? Então aqui no caso é o Calder, que a gente conhece muito pelos móveis, coisa e tal, mas no trabalho em geral do Calder a linha é um elemento importante, né? E os desenhos dele também são bastante sintéticos, como a gente pode ver aqui, né? Esse desenho aí é de 1944.
Esse aqui também fazia parte do círculo de amigos do Steinberg, né? Eu não sei se eu vou falar direito, mas é o Ad Reinhardt. Foi um pintor do expressionismo abstrato, muito importante, influenciou as vertentes da arte conceitual, do minimalismo, também um teórico e também um cartunista, né? Ele fazia, por vezes, os cartoons dele, né? Aqui no caso não são nem cartoons, né? Eu selecionei para mostrar algo dele essas imagens que são brincadeiras com os elementos tipográficos, mas cada rostinho aí, se a gente pegar as letras assim, tem algo escrito, né? Então, deixa eu achar aqui. Isso, o título, por exemplo, desse primeiro é um título enorme que, na verdade, corresponde ao desenho. É como se houvesse um texto aqui. Então, a primeira palavra, que é o primeiro rosto, é Walt, né? Como Walt Disney. Então, a gente pode enxergar aqui as letras, né? Tem o A ali em cima, o L deitado. E então, ele brincava com esses elementos, compondo rostos, né? E é uma pena que eu acabei esquecendo de não colocar aqui, mas ele fazia cartoons incríveis, assim, colocando em questão, questionando a arte, né? Quer dizer, defendendo o ponto de vista dele por meio de cartoons. É muito legal. Esse aqui é o Kurt Vonnegut, né? Um escritor, também bastante amigo do Steinberg. E há pouco tempo descobriram uma enormidade de desenhos dele, né? Eles são desenhos muito variados, assim. Esse daqui ainda selecionei. Ele tem aqui no caso um traço leve, assim, que lembra o trabalho do Steinberg, mas outros desenhos dele são bastante assim, com um traço mais forte, com uma pegada um pouco mais assim expressionista. Kurt Vonnegut. O anterior é o Ad Reinhardt. Será que eu escrevo ali? Dá certo? Será que tem caneta ali? Vonnegut. Não, aqui não tem caneta. Mas sei lá, de repente eu soletro. O Kurt Vonnegut é K-U-R-T-V-O-N-N-E-G-U-T. E o Ad Reinhardt, né? É AD, né? AD. R-E-I-N-H-A-R-D-T. Eu sempre, antes da aula, eu lembro, puta, não vi como é que fala o nome daquele cara. Bom, aqui vocês vão começar a perceber que vão aparecer várias páginas dessas garimpagens minhas, né? Então, eu ia lá na biblioteca da FAO, ficava folheando tudo e fui coletando material, né, relativo ao Steinberg e achei que era legal. Desde o começo do curso eu estou mostrando para vocês e agora eu vou mostrar com base aí nesse enfoque que é o trabalho de artistas influenciados pelo Steinberg. Aqui no caso, então, ali é aquela imagem, a primeira que eu mostrei hoje, né, ali no canto. Então, são trabalhos de publicidade, usando aí esse traço sintético do Steinberg e os recursos de ambiguidade, né? Então, pegando elementos fotográficos e inserindo a linha e alterando o significado desses elementos. Isso daí
repetindo, né, foi feito pelo diretor de arte Herschel Branson. Eu nunca ouvi falar nenhum dos... Quer dizer, não conheço, mas... E do fotógrafo Bert Stern. Todos para Nettleton. E é de 1957, né? Década de 50 é muito forte, né? Essa linha sintética, trabalhos com linha sintética e essa brincadeira com ambiguidade, com elementos assim como fotografia, clichês. Vocês vão ver muito isso aqui. Como aqui nesse caso também, né? Os trabalhos do Richard Erdowes. Isso é de quando? 1954, né? Saiu esse artigo na Graphs. E também a mesma coisa, a mesma abordagem, né? Usando a fotografia, a inserção do traço, de modo a alterar o significado daqueles elementos, né? Então, o que eram... ali, por exemplo, uma cadeira, você pode desenhar nela mesmo um personagem, assim como Steinberg fez isso naquela banheira, né? Ele foi lá e desenhou uma mulher na banheira. Aqui a gente vê um desenho sobre uma cadeira. E aqui uma sequência, então, com esse tipo de abordagem, né? O que era só um bueiro, a tampa de um bueiro, algumas linhas e pronto. Vira o corpo de um personagem. Obrigado. Aqui um outro artista, que é o Manzi, italiano, né? Provavelmente acompanhou o trabalho do Steinberg na Bertoldo. E esse artigo aí é de 1953, segundo o artigo, né? O Manzi... não é segundo o artigo, é segundo um outro texto. O Manzi assume as influências do Steinberg a partir de 1941. Então, aqui já é um apanhado de desenhos e a gente pode perceber essa linha, né, steinbergiana. Aqui, por exemplo, né, o personagem bastante sintético. E, claro, a gente também vai perceber que cada artista recebe de um modo totalmente diferente a influência do Steinberg. Alguns recebem uma influência em grau elevado e outros sabem conduzir o trabalho para caminhos bastante diferentes, né, e ganhando características próprias. Eu acho esse desenho bem bonito do Manzi, é de 1959. Né, então, tem o traço ali, a linha fina, que lembra o Steinberg, mas já é um traço mais nervoso, né, tudo mais rabiscado, com sobreposição de riscos. A gente pode lembrar de outros artistas também, olhando para isso, né? O de Buffet, por exemplo. Aqui, então, é outra Graphs, ali a gente vê alguns desenhos do Silverstein, que foi um grande... fez livros infantis muito legais, né? E alguns saíram pela Kozak Naif. Eu até também escrevi um artigo na época falando dele, do Sem Pé, e contextualizando, né? Enfim, falando do Steinberg também. Esse aqui, vocês podem ver o nome dele aí, né? Não vou falar porque meu francês é... Como será que fala? Français... Mas também recebe a influência do Steinberg, de 1963. Né? Então, década de 50 e 60 é muito forte esse tipo de abordagem, assim, né? Trabalhos com humor mudo, com a linha, a síntese. Aqui também é um trabalho dele, um desenho dele, em destaque. Né, brincadeiras com ambiguidade, né, e sempre com foco, né, quer dizer, não tem nenhum elemento gratuito aí desnecessário, né,
A nossa atenção vai sempre para um ponto do desenho, nesse tipo de trabalho muito característico dessa época. Aqui é o Meury, de 1957, também são todos dessa época, né? Todos esses que eu estou mostrando, esses trabalhos, a revista cita mesmo o nome do Steinberg, não é que eu olhei e achei parecido. Eu separo um pouco. Depois eu vou mostrar trabalhos que fazem parte do contexto, mas não dá para chegar e falar foi influenciado pelo Steinberg. Agora, esses que eu estou mostrando agora, os próprios artigos citam o Steinberg, né? Havia uma espécie de escola steinbergiana aí. Esse é um desenho, por exemplo, em que a gente vê a ambiguidade, né? Um elemento virando uma outra coisa. Aqui mais um artista. E o Spar, né, de 1957, esse artigo aqui. Aqui é um detalhe, um dos cartoons, ó, então uma brincadeira com um elemento gráfico, ele tendo outro significado, né? A gente pode lembrar, por exemplo, daqueles trabalhos de Steinberg com papéis, com pautas, milimetrados, etc. Ele começou a trabalhar mais com esse tipo de coisa no começo dos anos 50. Aqui o Bertrand, 1954, esse artigo. De novo, o traço sintético, né? E muitas vezes esse personagem narigudo, né? Acho por isso que eu mostrei logo no comecinho aquele personagem cartunesco do Steinberg, para a gente ficar com ele como uma referência e reparar que muitos artistas passaram a adotar então esse personagem. Aqui um dos cartoons, né? Humor mudo, além de tudo. Aqui é o Max Boxer, é um artigo, também tirei da Grafos, de 1957. Tudo, no geral, década de 50. Né? Mais uma vez, elementos que a princípio são garrafas, poucas linhas, e eles viram pessoas, personagens em situações variadas. Eu quis optar aqui pelo excesso, para vocês verem a força disso, né? Como era frequente esse tipo de solução. Aqui o Werner Witting, de 1953. Interessante ver esse daqui, né? Que também é um uso. Ele tem o traço e é o traço em algum outro elemento com outro tipo de tratamento, né? Tem muito essa brincadeira nessa época. Aqui então um cartoon dele de 53. E muitos brincavam com essa bola que vai explodir, né? Eu mesmo um dia fiz e daí fui ver, o cara já tinha feito essa piada aqui. O Borjalo também, um cartunista brasileiro, também fez várias piadas com essa bola. Esse desenho lembra uma série que o Steinberg fez do homem carregando as mulheres, assim. Quem pegar aí os livros do Steinberg vai reparar. Tem, às vezes, página dupla com vários desses desenhos, né? E, bem, a influência dele chegou também nos franceses, né? Esse é o Bosc, que é um dos mais conhecidos do gênero, né? Tem também o Chaval, o Tré, cartunistas que influenciaram, por exemplo, o Jaguar, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Jaguar, não vem só via Steinberg, né? Não é só de modo direto a influência, vem também de modo indireto, quer dizer, o Steinberg influenciando outros cartunistas que, por sua vez, influenciaram o Jaguar. Então, também acontece isso.
E a gente pode reparar aqui só o mormudo, né? Aqui mais um do bosque, por exemplo. E esse é o Tré, né? Que, segundo o Jaguar, é a grande influência dele. Eu acho que ele fala isso um pouco de zoeira também. E é bastante... Lembra bastante o Steinberg, né? Tanto lembra que eu postei ontem no Facebook esse cartoon, e aí um grande artista, ilustrador argentino que mora na Inglaterra há muito tempo, que chama Oscar Grillo, falou que o Tré tinha copiado o Steinberg, né? E aí eu deixei passar e depois no dia seguinte ele postou essa, que na verdade então... me enganei, não é que ele copiou assim 100% da piada, né? Lembra muito, né? Agora, aí ele achou essa do VIP que é a mesma coisa. Só que tem uma legenda, né? O cartoon traz uma legenda. Eu acho, na verdade, que esse ficou melhor resolvido, do Tré. Eu não sei quem fez primeiro. Acontece, às vezes, não quero aqui dizer que um copiou o outro. Às vezes, os cartunistas acabam tendo uma mesma ideia. É possível. Já vi isso acontecer, sem um copiar o outro, né? É uma coisa bem olimpiana, né? Bem o quê? Sim, é. Agora, eu acho que não precisava ter. Que horror! Não sei, talvez tem gente aí que talvez prefira, mas eu prefiro, acho mais engraçado assim, só. Acabou. Depende do público. E o VIP também é outro que sofreu a influência do Steinberg, olha só, os bichinhos narigudos, né? O Siné também é um francês. O que eu achei olhando os cartoons, eu não encontrei muita coisa do Tré, não, procurando, assim, é mais difícil. É muito mais fácil encontrar o Bosca, ou o Chaval e outros cartunistas franceses. Mas ele tem uma maldadezinha, assim, um escárnio que me lembra, de fato, o Jaguar, assim. Não é tão delicado e elegante. Esse cabelo à esquerda. Que cabelo? Na última imagem. Nessa? A última. Que tá? Se repete bastante. Você diz a piada com o cabelo? Não, esse cabelo que é feito de Sim, né? semicírculo. É verdade. Realmente. E aqui no caso eu achei muito parecido com o Steinberg mesmo, né? Porque depois o trabalho do Siné também tomou outro rumo, né? Aqui, por exemplo, já tem uma maldadezinha maior, tal. O Siné, se não me engano, o Siné trabalhou para o Charlie Hebdo, né? Então, assim, é um outro tipo de humor, com menos leveza e um pouco mais de maldade, de escárnio. Aqui o Flora, que não é o Jim Flora, por favor, não confundir com aquele grande capista de jazz. É o Paul Flora. E, mais uma vez, eles citam aqui o Steinberg no texto e falam do trabalho dele. Inclusive, ele brinca também com o Mondrian, né? Com artistas, então, né? Esse tema que era tão recorrente na obra do Steinberg. E essa influência chegou também na animação, né? Então, a animação da UPA, por exemplo, aquele estúdio americano que fez o Mr. Magoo, por exemplo, o Steinberg foi uma das figuras que exerceram influência forte. E depois, uma vez, eles fizeram uma propaganda com o próprio Steinberg mesmo. Isso daqui é um desenho do Pintoff, chama. Tem um livro muito legal que chama Cartoon Modern, que é só sobre animação, essa animação moderna, né? Com esse tipo de
elemento sintético, abstração, fala muito da UPA e de outros estúdios, inclusive do mesmo Walt Disney, em algum momento ali nos anos 50, fez também animações com uma abordagem menos realista e mais moderna. E o Steinberg era uma referência, haviam outros artistas também que era uma referência, mas esse artista, por exemplo, cita o Steinberg como uma grande referência. O próprio Oscar Grillo, né, que eu acabei de falar aqui, que é um argentino que depois foi fazer animação na Inglaterra e está até hoje em Londres. Ele também está no livro Cartoon Modern e cita o Steinberg como uma influência. E aqui são desenhos declaradamente... reverências declaradas ao Steinberg, né? Esse desenho é só um exemplo. E estou falando de argentino, vou falar do Osk, que também tem uma influência muito forte. E o Osk estreou na Cascabel em 1942. Foi bem naquele ano, foi bem uma época em que o Steinberg estava publicando nessa revista argentina, né? Eu não sei exatamente quando ele estreou na Cascabel, mas os desenhos que eu tenho e que eu já mostrei aqui são de 1942. E o Osk fala, antes de estrear na Cascabel, que o Steinberg chamava muita atenção e que ele, então, começou a usar como uma referência mesmo o trabalho do Saul Steinberg. E aqui, então, ali no canto, é o primeiro cartoon, é o cartoon de estreia do Osk na revista. Não é humor mudo, tem uma legendinha, mas a gente já vê um traço bem depuradinho. E aqui também um trabalho para a revista também, do comecinho da carreira dele. E depois ele foi publicando em outras revistas. Eu acho bonito esse tratamento de cor, né? Eu tenho algumas revistas dessa época e é muito legal, né? Você tem uma impressão em duas cores só. É verdade. Aqui é um trabalho do Jenny Date, que é um americano. Na verdade, assim, eu tenho um livro só com os trabalhos do Jenny Date e o estilo dele é mais isso, né? E ele fazia muita ilustração para essa revista The Record Changer. Agora, me chamou a atenção essa capa, que é muito Steinberg, né? Chega a ser praticamente um plágio, de tão parecido. Né? Se eu falasse que fosse Steinberg, se você visse na internet Saul Steinberg, você acreditava que era dele, vai.